Buenas! Nesse vídeo vamos falar o que é o carry trade, que é uma operação simples que se faz principalmente no mercado que envolve juros e câmbio. E a ideia é mais ou menos você entender essas duas palavrinhas. O trade é o negociar, tá certo? Ou seja, negociar, no caso, moedas, e o carry é carregar. Então a estratégia é simples. É você tomar dinheiro emprestado numa moeda ou num país onde a taxa de juros é muito baixa, e aí pegar o dinheiro, converter, tá certo? Pela taxa de câmbio, mandar para outro país, aplicar em outra moeda onde a taxa de juros é mais alta e carregar isso por um tempo. E aí você depois reverte a operação. E nessa história você ganha mais dinheiro do que manter o dinheiro aplicado naquele país. Esse tipo de estratégia é realizada bastante no mercado financeiro, mas em algumas épocas e outras. Então, por exemplo, você pega países que estão com a taxa de juros muito baixas, o pessoal opera com isso, mandando para outras onde está com a taxa de juros mais altas, bem mais altas de preferência, e aí faz essa operação para ganhar dinheiro. Normalmente muita operação de curto prazo, curto, médio prazo, longo prazo você já começa a correr muito mais risco, principalmente risco de taxa de câmbio. Então é aquela coisa, pode ter uma desvalorização ou valorização, dependendo da situação que você está montado aí, montou a operação, que você pode acabar perdendo dinheiro. É o que aconteceu com muitos traders quando teve a pandemia, que nessa operação pegavam dinheiro que eles aplicavam, por exemplo, eles tomavam dinheiro emprestado no Japão, que estava com taxa de juros historicamente muito baixa, aplicavam em outro país, só que aí você teve uma desvalorização que acabou prejudicando, uma desvalorização, por exemplo, do iene, que acabou prejudicando a operação, e aí você perdeu dinheiro com isso, tá ok? Vamos fazer uma continha para entender a dinâmica dessa operação e aí vai ficar mais claro qual é a ideia. Uma coisa, eu vou fazer a operação, o exemplo, sem considerar custos de transação. Isso, quem vai fazer a operação tem que ter em mente o seguinte, olha, vou fazer isso daqui e tal, mas duas coisas são importantes. O custo da operação, então, vai tomar dinheiro emprestado, então você vai pagar taxa por isso. Aí vai, por exemplo, mandar o dinheiro para uma outra conta no outro país, então vai ter que pagar taxa para isso. Então tem que levar, quando você vai fazer operações com câmbio, dependendo do mercado e do seu poder como investidor, você vai ter muitos custos de transação que vão inviabilizar, às vezes, alguma oportunidade de investimento que você parece enxergar. E outra coisa, o risco de taxa de câmbio. Então a volatilidade do câmbio e câmbio é bastante volátil, tá ok? Muito imprevisível. Nessa volatilidade você pode acabar sendo prejudicado quando você desmonta a operação, tá ok? Então vamos lá fazer umas continhas aqui no papel. Antes eu vou pegar algumas taxas aqui, deixa eu mostrar. Esse é um site que eu peguei que ele reúne taxas de juros de diversos bancos centrais. Então, aqui, só para vocês verem, já está refletindo a taxa mais recente aqui no Brasil, então aumentou a Selic para 7,75% ou 7,75% ao ano. E vou pegar como referência aqui uma taxa dos Estados Unidos, olha aqui, que é do Banco Central dos Estados Unidos, 0,25% ao ano. Então, Estados Unidos 0,25%, Brasil 7,75%. Tem algumas pequenas diferenças dessas taxas, um pouco a mais, na prática, quando você vai aplicar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então, a Selic Meta, que você está vendo aqui no site, é a Selic Meta de 7,75%. Na realidade, 100% da taxa Selic, o que eu consigo é 7,65%. De novo, tem a história dos custos de transação, tira imposto daqui, IOF e tal, dependendo do prazo. Então, essas coisas, na hora de fazer a conta direitinho, tem que considerar tudo. Assim como vai fazer o câmbio de um lugar para o outro, você vai ter que considerar as taxas que você paga nessa operação, que às vezes podem inviabilizar o negócio. Assim como dos Estados Unidos, 0,25%, pode ser que na prática, quando você vai tomar dinheiro emprestado, você não vai conseguir tomar emprestado a 0,25%, mas talvez a 0,5% ou alguma 0,75%.
Então, tem alguma diferença na prática aqui a colar, que vai também depender do seu, vamos dizer, da sua qualidade de crédito, já que você está tomando dinheiro emprestado, vão olhar para o seu crédito e vão ver, o risco é baixo, alto. Então, tudo isso vem em consideração. Então, vamos aqui no papel fazer a continha, mas só para exemplificar o carry trade. Então, vamos lá. Eu vou supor o seguinte, que eu sou um trader, tá certo? Eu sou um negociador, assim, que estou em Nova York, New York, tá certo? E eu vou fazer o seguinte, eu tomo emprestado, já que em Nova York está a taxa menor, é lá que a gente toma a taxa, vou tomar emprestado 100 mil dólares, tá certo? A 0,25% ao ano. Tá ok? Então, essa operação, isso aqui é o primeiro passo. Então, primeiro passo, toma emprestado. Aqui, eu vou para o segundo passo. Então, agora eu vou para o segundo passo. Eu vou mandar o dinheiro para o Brasil. Então, envio os 100 mil dólares para o Brasil. E aí invisto a 7,75% ao ano. Vou supor que invisto a Selic Meta, embora que eu falei, na verdade vai ganhar um pouquinho a menos. E eu vou fazer isso daí por 90 dias, uma operação de 90 dias. Por 90 dias corridos ou 66 dias úteis. Aí você fala, bom, mas por que dia útil? Porque a Selic que eu vou investir agora, ela é em dia útil. Então, isso tem que considerar aqui, ó. Então, estou supondo que eu vou investir a Selic, que é medida em dias úteis, tá certo? Isso aqui, ó, nos Estados Unidos, é dias corridos. Então, ele usa como convenção lá dias corridos, também 90 dias, tá certo? Então, dias corridos lá nos Estados Unidos. Toma emprestado, faltou colocar o prazo, né? Colocar aqui, ó, por 90 DC dias corridos. Então, 100 mil dólares a 0,25. Então, essa daqui é a nossa operação para fazer o carry trade. Invisto os 100 mil dólares, faltou converter aqui a taxa de câmbio igual, eu vou colocar, deixa eu ver, 5,50. 5,50 vai ficar 5,50 reais por dólar. Vou usar essa taxa de câmbio, tá certo? Então, na verdade, o que vai acontecer aqui? Eu vou investir, então eu pego aqui, ó, o 500, na verdade, dá 550 mil reais, tá certo? Esses 550 mil reais é exatamente o que? Os 100 mil dólares vezes os 5,50, tá certo? Então faço essa conversão e eu vou aplicar por 90 dias a taxa Selic. Então é 1 mais 7,75% ao ano, só que é 66 dias úteis a convenção, então elevado a 66 sobre 252, que é a convenção que a gente tem. Tá joia? Isto daqui
ao final de 90 dias, tá certo? Pego os 550 mil e aplico essa taxa por 3 meses ou 66 dias úteis. Isso dá aproximadamente 560.858, tá joia? Reais. E agora, eu sou um trader em Nova York, não é isso? Então, ó, tô aqui, ó, trader em New York City. Tô lá em Wall Street. Então, o que eu vou fazer agora? Eu preciso devolver esse dinheiro de volta para a coisa. Então, o terceiro passo aqui envio os 560.858 para New York, tá certo? Para os Estados Unidos. Aqui é EUA, Estados Unidos. E agora vem o seguinte, eu vou colocar cenários aqui, tá certo? Então, depende aqui da taxa de câmbio. Então, taxa de câmbio. Isso daqui é passado 90 dias, tá? Então, isso aqui, ó. Lembra aqui, ó. Vou fazer até com outra cor aqui, ó. Lembro que isso aqui, ó. Passados 90 dias corridos. Por que passados 90 dias corridos? Porque o empréstimo que eu fiz é de 90 dias corridos e o prazo que eu investi foi de 90 dias corridos ou 66 dias úteis. Então está na hora agora de pagar o empréstimo. Então envio isso daqui para Nova York para pagar o empréstimo que eu fiz. Tá joia? Muito bom. Qual que é o valor do empréstimo? Então, essa é uma coisa que a gente tem que ver. O valor do empréstimo, então, olha aqui, ó. Peguei aqui por 90 dias esses 100 mil aqui. Então, para calcular esse valor do empréstimo, eu pego os 100 mil dólares, multiplico por 1 mais o 0,25%. Só que aí ele usa a convenção americana, que é 90 dias corridos sobre 360 dias. Tá ok? Então é outra convenção. Quando eu faço essa conta, não é um juros lá muito alto, eu tenho que pagar o meu empréstimo que eu tenho que pagar. Eu já fiz a conta aqui para vocês, é 100.063 dólares. Então tá aqui, ó, esse é o valor do empréstimo que eu tenho que pagar. Pega 100 mil, multiplica por 1 mais 0,25 por ano, a convenção que ele usa é 90 dias, base 360 dias. Sempre procure entender a convenção de cada taxa de juros antes de fazer qualquer operação, tá? Senão você pode errar no cálculo e a sua estratégia vai para o buraco. Então, preciso pagar o empréstimo, que agora eu sei o valor. Na verdade, eu já deveria ter feito a conta lá no começo, tá? Então, é 100.063. Para isso, inclusive, entendam que o pessoal que monta esse carry trade normalmente com taxas pré-fixadas. Por que usar taxa pré-fixada? Porque você diminui o número de fatores de risco aqui dentro. Você já tem um fator de risco que é o câmbio, a taxa de câmbio. Então, se você tiver em trabalhar com taxa pós-fixada, você pode estar aumentando o número de fatores de risco. Aí, é proibido fazer isso? Não, mas aí é o gosto de cada um. Só entenda, não é problema correr risco, mas você tem que saber que risco está correndo, tá certo? E gerenciá-lo. Então, por exemplo,
Ele poderia pegar aqui e aplicar numa taxa, assim, não numa taxa pré-fixada de 7,75, mas ele podia deixar pós-fixado. Na data que a gente está gravando o vídeo, as taxas de juros no Brasil estão crescendo. Então, o trader mais esperto está falando assim, ó, ainda vai subir mais uma vez, talvez duas. Então, vale a pena, de repente, deixar o dinheiro por mais um tempo aí. E vamos ver o que dá. Tá legal? Muito bem. Então, deixa eu aproveitar e colocar uma outra cor aqui. Taxa de câmbio. E aqui eu vou fazer cenários dessa taxa de câmbio. Tá joia? Deixa eu puxar um pouco mais para cá, que senão vocês não vão ver aqui. Joga um pouco mais para cima, pronto. Vou ficar meu ombro aqui, ó, cobrindo os cenários da taxa de câmbio. Pronto, agora tá vendo tudo direitinho. Muito bem, cenários da taxa de câmbio. Vou colocar esse cenário aqui. Então, uma taxa de câmbio de R$ 5,50 por dólar, quer dizer, uma coisa estável, tá certo? Uma taxa de câmbio aqui de R$ 5 por dólar. E, finalmente, uma taxa de câmbio, para esse nosso carry trade, de R$ 6 por dólar. Tá? Ou seja, eu fiz a operação aqui inicial usando essa taxa aqui. Então, esse primeiro cenário seria o de estabilidade, estável. O meu segundo cenário, o real ficou mais forte, ele valorizou, então a gente teve valorização do real frente ao dólar. E aqui a gente teve, o real ficou mais fraco, ele ficou desvalorizado. Desvalorização. Então, tem aqui os três cenários. Sempre que envolve câmbio, como a gente tem risco ali, volatilidade, é bom trabalhar com cenários, tá? Talvez não mais, assim, monta uma planilhinha, monta vários cenários aí. E aí a gente vai ter o seguinte, olha, se a taxa de câmbio for 5,50, eu vou pegar o seguinte, esse valor aqui é pré-fixado, tá certo? Estou considerando pré-fixado. Então, vou até anotar aqui, vou considerar essa taxa aqui como taxa pré, de novo, para tentar reduzir, aqui também taxa pré, tá? Estou diminuindo o número de fatores de risco, essa é a minha ideia aqui. De novo, o carry trade você pode colocar risco nessa taxa, trabalhar com taxa pós-fixada. Aí cada um sabe o que está fazendo, entendeu? Tá lá, montou a operação, tá, faz isso, vai monitorando, vê se está funcionando, vê como vai acompanhando o mercado. Dependendo de como você montou o carry trade, não pode fazer e esquecer, tem que acompanhar lá e de repente sair no meio do caminho. E ver se dá para fazer isso aí com essas taxas, qualquer liquidez. Trabalhe com ativos mais líquidos para não ter outros tipos de risco aí no meio. Muito bom. Então, nesses três cenários, o que acontece? Eu peguei nessa data, tomei dinheiro emprestado, tá certo? Então, e por 90 dias, lá ao final de 90 dias, eu tenho que pagar 100 mil dólares e 63. Peguei o dinheiro, 100 mil dólares, mandei para o Brasil, apliquei aqui numa taxa por 90 dias, considerei que é uma taxa pré, a 5,50. Estou desconsiderando o custo de transação, não esqueçam de novo, pode ter que considerar, então vai ter que pagar talvez IOF aqui, acolá e tal, imposto. Então tem que colocar todas essas coisas aí no meio. 550 mil, apliquei a taxa pré, tenho esse valor. Então em qualquer um desses cenários, eu vou ter o valor de 560,858. Então tá aqui, ó, 560,858. Em todos esses cenários eu vou ter esse valor, tá? Porque é justamente pré-fixado. E eu estou trabalhando, vamos dizer, estou supondo que estou trabalhando com coisas livres de risco aqui, tá certo?
não vou levar calote do governo brasileiro ou do governo americano tal, então... e aí eu vou ter que converter em dólares. Para converter em dólares, o que eu vou fazer? Vou dividir cada um desses valores pela respectiva taxa de câmbio do cenário. Então pego isso e divido por 5,50, pego essa outra e divido por R$5, o mesmo valor, e esse valor eu divido por R$6. Então isso daqui vai dar, fazendo a continha aqui, dividindo por 5,50, vai dar 500, aliás, vai dar 101.974. Pegando isso aqui dividido por 5, ele vai dar 112 mil dólares 172. E dividindo aqui por 6, aí vai dar 93.476 dólares. Tá joia? Muito bem. Então vejam aí, ó, o que acontece aqui. Nesse primeiro, se o dólar for estável, a gente ganhou dinheiro, porque eu tenho que pagar 100.063, e nessa operação eu recebi 101 mil. Quer dizer, eu pago um empréstimo de 100.063 dólares, e ainda vai sobrar uns 1.900 dólares aproximadamente, 1.911 dólares aproximadamente. Quer dizer, aqui é show, tá certo? Então consigo pagar o empréstimo e tenho lucro, tá certo? Nesse aqui, quando eu tenho valorização do real frente ao dólar, então ficou melhor ainda, porque o dinheiro rendeu aqui em reais, e quando eu vou transferir por uma taxa melhor, eu vou mandar mais dólares. Então aqui, ó, show, esse é o melhor cenário de todos, tá certo? Porque eu pago o empréstimo, ainda ganhei. Na verdade aqui eu ganho duas vezes, porque eu ganho pelos juros aqui maior do que está aqui, e eu ganho pela variação cambial, tá certo? A variação cambial, estou falando do trader em Nova York, tá certo? Então é isso, pense que eu estou em Nova York, ó, esse é o... se eu sou um trader em Nova York, eu ganhei duas vezes. O câmbio, a taxa de juros jogou a meu favor, e o câmbio jogou a meu favor. Então eu tenho dois ganhos aqui, e aqui, aí literalmente deu ruim. Então, a taxa de juros, nesse cenário, a taxa de juros jogou a favor, mas o câmbio jogou contra. Está aqui o risco, tá certo? Então, esse é o grande risco que você tem quando você faz essa operação. Pode ter mais risco, que é se você, ao invés de trabalhar com taxa pré, trabalhou com taxa pós. Aí você pode estar colocando mais risco ainda nesse tipo de operação, tá ok? Mas que não é lá muito recomendado isso para um carry trade, mas, de novo, é possível. Tá joia? Essa é a operação do carry trade. É uma operação que vocês podem ver que é simplesinha. É justamente procurar ver diferencial de taxa de juros de diferentes países e a taxa de câmbio, e aí aproveitar isso. E aí é justamente de quem está fazendo a operação analisar, olha, qual que é a possibilidade da taxa de câmbio. O trader em Nova York, ele está analisando assim, não somente as taxas de juros, mas está vendo, por exemplo, esse é o melhor cenário para ele. Uma valorização. Então ele olha o seguinte, ó, se a taxa de câmbio aqui do real frente ao dólar continuar mais ou menos estável, ou ter até uma valorização, esse negócio é muito bom para ele. Agora, se der uma desvalorização muito grande, tá certo? Aí ele pode perder dinheiro, e é isso, e aí o ganho da taxa de juros some. Então, esse é o tipo de análise que você tem que fazer, além, de novo, dos custos de transação, que, quando a gente fala de câmbio, são bastante relevantes e podem viabilizar o negócio, justamente pelos impostos, taxas necessários, e às vezes para ter um ganho interessante, o custo do crédito aqui que você vai tomar. Então, dependendo da operação, não vai valer a pena.
Mas quem trabalha com isso, você quer fazer esse tipo de operação, dá uma analisada. Se você quiser fazer a operação aqui no Brasil para outro país, pode fazer, mas pelo menos na conjuntura atual, o Brasil é o país para receber esse dinheiro aqui. Aliás, uma das possibilidades do governo também ter subido a taxa de juros, o Banco Central ter subido a taxa de juros, junto com, vamos dizer, com o apoio do Ministério da Economia, é justamente para trazer dólares. Então, essa elevação da Selic pode ser um jeito até de você mandar mais dólares aqui para o Brasil, tá ok? Que aí traz dinheiro e colabora aí, até acaba pressionando no momento que entra mais dólares. E esse é um negócio interessante. No momento que mais gente faz carry trade e manda dinheiro para o Brasil, acaba, como tem mais dólares aqui, isso acaba forçando a taxa de câmbio para baixo, ou seja, acaba valorizando o real. Então, esse tipo de operação, se for feito um volume muito grande, pode pressionar o câmbio para baixo. E, pensando como Banco Central, isso pode ser interessante, porque ajuda até a dar uma controlada na inflação. E para quem está fazendo carry trade é interessante também, porque é o cenário que ele mais ganha dinheiro, tá certo? Muito bem, pessoal. Tá aí o carry trade, uma operação simplesinha, que se faz aí muito, normalmente de curto, médio prazo, normalmente não se faz isso muito de longo prazo, mas que tem que analisar, tem que acompanhar, mas pode ser bastante recompensador em alguns casos, tá bom? E aí quando vocês também ouvirem falar, aumentou o carry trade, também já está entendendo que está se passando por aqui, tá legal? Até mais!